ser o bom perfume de Cristo. Aonde quer que você vá, você espalhe essa fragrância, sendo um testemunho vivo do Senhor Jesus. Hoje, 2 Coríntios, capítulo 2, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é esse perfume que em nós faz espalhar a tua fragrância por onde quer que vamos. Por isso, meu Deus, que essa palavra produza em nós a salvação, a força. Dirige-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá no primeiro versículo diz: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muitas tribulações e angústias do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe, ao tal, esta repreensão feita por muitos. Sabe, eu fiquei pensando aqui agora nessa meditação e sobre o que Paulo está aqui falando, né? Porque os coríntios terminaram que ficaram um pouco chateados, alguns deles, né, naturalmente. Ficaram um pouco tristes por tudo aquilo que aconteceu, as palavras dele. Tem gente que quando nós falamos muito sobre o pecado, mudança de vida, perdão, o pastor é muito duro, ele quer nos corrigir. Sabe o que é duro? Duro é a pessoa que morre sabendo da salvação, sabendo que teve chance, e a alma dela vai para o inferno. Duro é a alma que vai para o inferno, isso que é duro. Duro não é a pregação que você ouve e Deus pede algo para você. Duro é que você não obedece e no final das contas você perde todas as chances da salvação. Então, ele está falando com os coríntios e falando conosco também, no 7. De maneira que, pelo contrário, devias antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Olha só o Bispo Macedo falando aqui. Disciplina ponderada. Os objetivos da disciplina são restaurar alguém obstinado no erro, conduzir essa pessoa à presença divina, a preservar a integridade da igreja. Então, nem a repreensão, nem a disciplina podem ser aplicadas de maneira excessiva, a ponto de desencorajar aquele que errou de receber o perdão e a compaixão divina. Vale ressaltar que insultos, desprezos e ofensas não contribuem para o arrependimento de ninguém. Muitos, visando ajudar, corrigem de forma exagerada em nome da fé. Contudo, isso causa um sofrimento que não restaura a alma, mas destrói a esperança daquele que caiu de se erguer novamente. Esse é o erro, esse é o perigo. Mas quando você encontra pessoas que o cuidado dela com a sua alma é grande, valorize essas pessoas. Aí o 10 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Quer dizer, ele não queria dar nenhum tipo de brecha ou nenhum tipo de entrada para que o mal pudesse aproveitar e entrar. Então, ele tapava todas as brechas. No 11, porque não ignoramos os seus ardis. Veja, o diabo, ele usa situações, ele usa pessoas, ele usa coisas para nos atingir. É a luta diária, né? É a batalha espiritual que nós travamos contra o reino das trevas. E aí até o Bispo Macedo ele diz assim: não ignoramos os seus ardis.
A pessoa que peca e desrespeita aos ensinamentos sagrados deve ser advertida. Porém, essa repreensão não é um estímulo para que as demais à sua volta não a perdoem e não absorvam do seu erro. Assim como o Senhor Jesus perdoa o pecador, o apóstolo afirma que também perdoa e ensina todos a fazerem o mesmo. Esse tipo de disposição dentro da igreja dá condições para que aqueles que caíram em pecado sintam-se encorajados a voltar à fé. A falta de perdão nos conflitos interpessoais tem sido uma grande ferramenta usada pelo diabo para promover mágoas e desejos de vingança. Diante disso, devemos ter sabedoria, discernimento para nos precaver da astúcia, da habilidade dos estratagemas que Satanás usa para semear discórdias e maus olhos e, consequentemente, levar à perda da salvação. E eu vejo até da seguinte forma: se Deus permitiu que você visse um erro de uma pessoa dentro da obra ou na igreja, não foi para você ficar falando para os outros. Foi para você se corrigir com aquele erro e não se deixar levar naquela mesma consequência. Se o erro daquela pessoa ela compromete a obra de Deus, é importante que você procure a liderança da igreja para falar a aquele respeito. Mas você procurar a pessoa certa. Porque se você procura uma pessoa qualquer, você está fazendo fofoca. Quando você leva um assunto à direção, aos responsáveis daquela instituição, daquela comunidade, o que você está fazendo? Preservando pelo bem da obra de Deus. Então, ele diz no 12, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem. Que maravilhoso, né? Então quer dizer, ele via em todas as situações um meio de triunfar sobre o mal, triunfar vitorioso, como Jesus triunfou na cruz. Olha o comentário do Bispo Macedo, tão forte. Sempre nos faz triunfar. Paulo faz a analogia de uma cerimônia militar romana chamada triunfo. Nela, os generais vencedores entravam em desfile pela cidade, seguidos do seu exército, dos cativos e dos despojos conquistados em guerra, a fim de serem homenageados. As ruas dos trajetos eram tomadas pelo aroma que vinha dos incensários e das pétalas de flores lançadas e pisadas pelo caminho. O Senhor Jesus foi à guerra contra Satanás e, para vencer, deu a própria vida. Ele triunfou sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte, por isso pode nos resgatar. Ele ressuscitou triunfante dentre os mortos e hoje tem seus filhos nesta grande comitiva de vitória. De igual modo, nos tornamos participantes dessa marcha rumo à grande conquista da vida eterna. Enquanto seguimos o Senhor, exalamos a sua fragrância por onde passamos, pois o revelamos em nós mesmos e ainda influenciamos as pessoas ao nosso redor a conhecê-lo. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, e nós lemos isso lá em Atos, nos tornamos sua testemunha. Ser testemunha é exalar esse perfume. Às vezes, onde você trabalha ou com quem você mora, naquele ambiente, por ser você uma pessoa cristã, todo mundo fica de olho em você. Então, as suas atitudes, elas falam mais do que as palavras que saem da sua boca. Tem gente que evangeliza, fala de Jesus para um, para outro, mas só que quando elas abrem a boca, às vezes elas falam palavrões, as atitudes dela, ela age com mentira, com engano, defrauda o outro. Então, ela está evangelizando, falando de Jesus, mas ao mesmo tempo a vida dela não condiz com aquela evangelização. Então, é esse o risco que você não deve correr. Você envergonha o nome do Senhor Jesus se você dá um mau testemunho. Por isso, aonde nós vamos, deixamos o bom perfume do Senhor Jesus. No 16,
Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo, com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. E o bispo Macedo termina dizendo, falsificando a palavra de Deus. Naquela época, alguns pregadores se aproveitavam dos próprios talentos para convencerem seus ouvintes de que a vida cristã não demandava tanto esforço. Com isso, anunciavam um evangelho próprio, fácil, que omitia a necessidade de praticar práticas essenciais para o verdadeiro cristão, como o sacrifício de negar a si mesmo para se manter no reino de Deus. Essa conduta ainda permanece e é encontrada naqueles que se preocupam em agradar as pessoas para conquistar adeptos e ganhar benefícios pessoais. Diante disso, diluem a palavra com ideias humanas. Esses falsificadores do evangelho não são verdadeiramente comprometidos com a salvação das pessoas. Antes, se preocupam apenas em obter notoriedade e sucesso para o seu próprio ministério. O evangelho deve ser pregado de maneira honesta e consciente, sem adulteração. Caso contrário, a punição a esses falsos pregadores será severa e vergonhosa. Veja que se naquele tempo já havia essas pessoas, hoje não será em nada diferente. Por isso que você deve priorizar a sua leitura da palavra de Deus, priorizar as coisas espirituais. Se você tem a palavra de Deus, você tem o maior tesouro dessa terra. Você tem o maior tesouro, porque ela representa a voz de Deus. É Deus falando através dela. Por isso que a Bíblia hoje, Deus nos deixou ela para que ela possa nos orientar. Que você faça bom proveito da palavra de Deus e encontre ali meios de você ter a salvação também, tá bom? Que Deus ilumine você até amanhã.